As pessoas estão ouvindo? Todas as pessoas que estiverem ouvindo aí, dá um sinal, tá? Estão ouvindo bem? Gente, primeiro eu quero agradecer a todos e todas que estão participando conosco aqui desta reunião, que aqui é a primeira reunião que o Sindesprev está fazendo com os aprovados no concurso. A gente chamou essa reunião porque a gente entendeu, nós somos Sindesprev de Pernambuco e nós somos ligados à CNTS-S, que é também ligada à Central Única dos Trabalhadores. Então, a gente entendeu, nessa luta que a gente tem para que o INSS possa recompor seus quadros, a gente entendeu que era importante estar conversando com vocês. Primeiro, eu quero me apresentar, eu sou Luiz Eustáquio, eu sou coordenador geral do Sindesprev, a gente aqui não tem a figura do presidente, o nome é coordenador geral, então eu sou o coordenador geral. Está aqui comigo Silvaneide, que é diretora de imprensa desse sindicato, o companheiro Carlão, que é diretor do interior, está aqui também do sindicato, companheiro Gustavo, que é diretor também aqui do sindicato, somos nós que estamos, e Flávio, que é o nosso assessor, também a nossa assessoria de imprensa que está aqui conosco. E duas jovens aqui, né, repetindo o nome, Poliana e Gabriela, que vocês conhecem muito bem, né, que é da comissão aí com vocês. Mas, para nós, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. A gente tem tido, desde que o novo presidente assumiu e também colocou o novo ministro, nós começamos a conversar com eles da dificuldade, das lutas que nós tínhamos no sentido da dificuldade que o INSS está passando, de ter quase 2 milhões de benefícios represados. Mesmo que boa parte, uma grande parte delas, a gente sabe que tem a ver com a perícia médica, mas a gente também sabe da importância e do momento, como é importante o INSS para a sociedade. Irineu está aqui, Irineu Messias é secretário-geral aqui também do sindicato. Então, e para nós, então a gente tirou uma estratégia de poder, a nível nacional, de poder ajudar para que as pessoas que fizeram o concurso, ou seja, as 2.000 que estão fora, que elas possam também participar. Para isso, nós já tivemos, assumir no INSS. Para isso, nós já tivemos 2 reuniões. Nós tivemos 2 reuniões com o ministro Lupe. Na primeira que nós conversamos com ele, colocamos para ele que na greve do ano passado, um dos pontos de pauta da nossa greve era a contratação de novos servidores, porque nós perdemos mais de 10.000 servidores da nossa força de trabalho. E nós entendemos que precisaríamos de ter, pelo menos, o nosso pedido era que contratasse inicialmente pelo menos 8.000 servidores. Esse é o pedido que nós apresentamos, inclusive, na nossa pauta de reivindicação, ainda no governo Bolsonaro. Inclusive, nós fomos a única categoria no país que teve coragem de fazer greve. E um dos temas que estava lá na greve e que já era reivindicação anterior, nossa, antes da greve, era a contratação de novos profissionais. Então, nesse sentido, quando a gente fez essas negociações lá, agora, quando a gente retomou a negociação agora com esse governo, um dos primeiros pontos de pauta que estava lá era esse. E é lógico que já tinha um time que estava sendo treinado, já tinha um time que estava em treinamento, que já tinha, desde o governo passado, confirmado que iriam entrar, não é isso? Já tinha um time que já estava sendo preparado para entrar, e não tinha essa discussão ainda que os outros iriam. Então, já com o Lupe, com o ministro Carlos Lupe, ele disse o seguinte, que iria contratar os 1.000 que estavam entrando e que mais 250 iriam também entrar imediatamente, que é o que ele podia chamar, e que ele iria, na primeira reunião, que ele iria estar pedindo ao presidente da República
que pudesse contratar, trazer o restante das pessoas, aquele pedido que a gente estava fazendo. Tivemos a primeira reunião e tivemos uma outra reunião semana passada, foi semana passada, não foi? Semana anterior, com o ministro Carlos Lupe, também, com o representante de Márcio Macedo, também o ministro Márcio Macedo, e também tivemos uma reunião tratando também sobre o mesmo tema, também com o Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho. Então, nós tivemos a CUT, essa reunião era uma reunião da CUT, e eu fui para essa reunião representando a CNTSS, que é a nossa confederação nacional. Lá nós conversamos com o ministro, o que é que eu achei de diferente nessa reunião? Quando a gente pediu ao ministro a contratação de todos, ele disse, olha, vocês sabem que eu posso chamar os 250, mas as outras vocês vão ter que me ajudar para que a gente possa convocar. Ou seja, eu entendi que não estava tão simples a questão da convocação de todo mundo. Então, o que foi que nós fizemos a partir desse momento? Eu pedi lá a CNTSS, eu conversei com o pessoal para que a gente pudesse fazer essas reuniões nos estados que nós estamos fazendo essa aqui em Pernambuco. Pelo menos nos estados onde a CNTSS está ali presente, né? Está presente. Onde a gente está presente, a gente pediu para que a gente fizesse. Então, eu estou fazendo aqui. Ao mesmo tempo, nós encaminhamos com o deputado Carlos Veras, que é aqui do nosso estado, ele foi presidente da CUT e hoje é deputado federal, é da Comissão de Constituição e Justiça e tem outras comissões que ele participa, Serviço Público também, eu acredito que ele está, tenho que ter essa dúvida, mas que ele pudesse estar chamando, nos ajudando nisso, e eu pedi para ver se ele chamava uma audiência pública a nível nacional para que a gente possa levar também, para que a gente possa levar o governo para lá. Não apenas o ministro do INSS, que ele tem um limite. O ministro da Previdência ele tem um limite, ele precisa da Casa Civil, que a gente pudesse convidar a Casa Civil, pudesse trazer todo mundo para perto, para que a gente possa estar construindo juntamente com vocês, certo? Juntamente com vocês, essa questão de poder ser feita as contratações. Nós entendemos que já existe um movimento em andamento, já existe, vocês já estão se mobilizando e está correto isso. E o que nós estamos fazendo é nos chegando junto para ajudar. Pela experiência que a gente tem, a gente sabe que, no parlamento, a gente sabe que nós temos muitos desafios, entendeu? Nós temos muitos desafios, mas a experiência que nós temos, sabemos que a gente precisa fortalecer cada vez mais. Eu estava conversando com as colegas que também são da comissão, e elas diziam, olha, a gente conseguiu a assinatura de mais de 100 deputados já pedindo a contratação da gente. Isso é muito importante. Mas eu quero dizer para vocês que é o seguinte, eu que já negocio há alguns anos, a gente está aqui há mais de 20 anos aqui à frente desse sindicato, esse grupo, não eu como coordenador esse tempo todo, mas esse grupo, e a gente aprende uma coisa, que para construir algo com o governo, seja qual for ele, você constrói isso com os aliados do governo. Porque não adianta você construir com quem não é aliado. Quem não é aliado, não, o cara vai lhe ouvir, vai até assinar um papel, mas ele não vai ter força para fazer acontecer aquilo que a gente precisa. Então, no governo passado, eu dizia com muita tranquilidade aos deputados de esquerda que a gente tem uma relação melhor, eu disse, gente, eu venho aqui, estou conversando com vocês, mas para eu resolver mesmo esse negócio, eu tenho que resolver com o pessoal da direita, viu? Porque o presidente não vai resolver com vocês, não, entendeu? Então, eu acho que é um pouco isso, a gente sabe que o cara negocia com aquele que está perto dele, o cara não negocia com o cara que está pisando no pé dele o tempo todo. Então, é nesse sentido que a gente, com essa expertise que a gente traz, a gente está conversando aqui com vocês no sentido de que
é importante tudo que tem feito. E eu vi aqui, me falaram, tem várias pessoas que são do governo, do atual governo, né? Deputados que assinaram e tal, que são do atual governo. Existe até uma mensagem, né? E foi uma mensagem de, como é o nome? Uma indicação legislativa do deputado Jadiel Alencar, PSB, é isso? Jadiel Alencar, do PV, ele fez uma, que é da federação, inclusive, com PT e PCdoB. Entendeu? Uma indicação legislativa de Jadiel pedindo para a contratação. Existem vários deputados que estão procurando ajudar. Vocês falaram que a frente do Comissão de Serviço Público também está solidário com a contratação, até porque são quase 2 milhões de pessoas na fila. Não é isso? São quase 2 milhões de pessoas na fila e o momento é muito importante. E a gente tem construído e tem procurado construir. Inclusive, quando eu conversei com o deputado Carlos Vera, inclusive o deputado Carlos Vera já está aqui conosco. O deputado está online aí. Bom estar aqui com você. Daqui a pouco a gente vai pedir para você também participar. Eu pedi para que ele pudesse fazer essa audiência, porque essa audiência vai fortalecer cada vez mais. Eu acho que são vários... Olha, gente, são várias pedrinhas que a gente vai construindo. E essas pedrinhas começou com vocês. O primeiro de vocês que teve a ideia de ligar para o outro e dizer, gente, vamos tentar junto, vamos tentar junto. E eu digo para vocês que para nós é muito importante ter, e principalmente nós que somos do sindicato, entendemos da importância de uma base fortalecida, de uma base renovada, e da quantidade, porque, inclusive, os que se aposentam, você tem que ter na base, no dia a dia, o servidor que exatamente que vai lutando e fazendo a luta do INSS. Todos nós que somos funcionários do INSS, nós temos orgulho de pertencer a essa casa. E a gente sabe que com o primeiro dia da gente, quando a gente chegou, foi muito emocionante. E eu tenho certeza que será o de todos vocês que estão aqui o primeiro dia quando chegar na nossa instituição. É uma instituição importante. Da mesma forma, a gente tem a Fazenda, que é a que mais arrecada para o governo. Mas o INSS é quem mais distribui renda para o país. E isso é muito importante. Nós temos aqui 180 municípios aqui, 186 municípios aqui, 180? Certo. E a gente tem mais de 60% deles. A maior verba que chega na cidade é a verba do INSS. Não é a verba que vai para a prefeitura, não, é a verba do INSS. Você tem uma ideia como o INSS se move, entendeu? A economia. E uma outra coisa que eu coloquei para o ministro é que a falta de serviço de funcionários está permitindo acontecer algo muito grave, que é a população está sem acesso. A população não tem mais acesso. Agora, a população, para chegar no INSS, agora só chega através de advogado. Entendeu? A pessoa não chega mais no INSS. Está uma coisa, está um absurdo. Entendeu? E a população... Eu disse ao ministro, na mesa do ministro, semana passada, quando eu estive lá com ele, eu digo, ministro, as pessoas, o INSS deixou de ser, não é mais de graça, não, agora é pago. A pessoa paga o tempo todinho para ter acesso, agora tem que pagar. Porque você não tem mais uma pessoa lá no guichê, esperando na agência, garantindo a pessoa ou vai pelo advogado, ou vai esperar 2 anos, ou vai esperar, entendeu? E as pessoas perdem a paciência. Então, trazendo isso aqui, eu gostaria de ouvir alguém que pudesse estar falando, não sei que vocês aqui que vão falar, que pudesse... Mas eu precisava que alguém pudesse falar pela comissão, para depois eu ouvir o deputado Carlos Veras, porque aí ele escuta um pouquinho pela comissão, quem é que está falando pela comissão, qual é a preocupação, o desejo da comissão, e depois o deputado que foi convidado por nós pudesse falar o que é que ele pode, como é que ele poderá estar ajudando. Então, quem seria da comissão que vai falar? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Gabriela Caldeira, eu sou aprovada aqui da JEX de Recife. Eu vim aqui com a Poli,
para a gente conversar um pouquinho sobre o que a comissão tem feito e o que a comissão quer. A comissão quer que todos os aprovados do último concurso do INSS sejam convocados o mais tardar, né? O mais rápido possível. Não só por uma questão pessoal de cada concurseiro que pôde passar nesse concurso tão concorrido, mas também para o Brasil inteiro, porque o INSS é o coração do Brasil, a Previdência Social é o coração do Brasil. Sem a Previdência Social, o Brasil não funciona, vai quebrar o Brasil inteiro. Então, essa é a missão da comissão. É todos os aprovados sejam chamados e ajudar a reconstruir o quadro de servidores do INSS. É isso. Mais alguém que está aí, quer trazer alguma palavra antes de Carlos Veras? Mais alguns dos que estão online? Pronto, ali levantou a mão ali. Quem é? Como é o nome da pessoa ali? Mara, é Mara? Isso. Estão me ouvindo? É Mara, é? Isso, exatamente. Mara, pode falar. Posso falar? Então, pessoal, eu também faço parte da comissão, a gente já está numa atuação aí pelo Brasil inteiro, no momento somos 35 representantes aí da comissão, por todo o Brasil, buscando apoio de parlamentares, sindicatos e associações, né? Como a Gabi já falou, a respeito de convocar todos que passaram nesse concurso, a gente já vem num trabalho bem forte aí com essas assinaturas das cartas. Temos uma indicação legislativa pelo deputado Jadiel, com mais de 38, acho que são 38 assinaturas, ou um pouco mais, se eu não me engano. Já tivemos 2 reuniões com o Ministério da Previdência Social, na primeira foi diretamente com o ministro, no início de março, e mais recentemente a gente teve uma outra reunião com a diretora de Recursos Humanos, a Sandra Luna. Até a gente já falou, o nosso representante em Brasília, o Marcos, ele já esteve conversando também com o deputado Carlos Veras, tem a assinatura dele também em uma das cartas, e o nosso objetivo é esse, não só conseguir que esse pessoal seja convocado, mas que essa convocação seja feita logo. A gente tem uma previsão aí de vacância nos próximos 2 anos, entre o final de 2023 e o final de 2024, em torno de 3.000 cargos vagos. Então, 3.000 cargos vagos, a gente só vai entrar para tampar um buraco aí, evitar que esse caos aumente. Então, a gente torce aí e fica nesse trabalho junto com o governo para que a gente consiga entrar em exercício logo e evitar que esse problema continue se agravando. Eu agradeço e vou fazer o seguinte, eu vou passar para Carlos Veras, deputado Carlos Veras, para que ele possa falar um pouco, trazer, que ele também está com outras agendas, mas o que a gente pode fazer para fortalecer essa luta de vocês, que também é uma luta nossa. Nós que representamos trabalhadores, para nós é importante. Você não sabe a nossa luta para poder ter servidor público na casa. Digo para vocês entenderem uma coisa, antes do governo Lula, quando ainda era Fernando Henrique, nós lutamos muito, porque ninguém tinha concurso, não tinha concurso para ninguém, e nós lutamos muito e conseguimos entrar. Entrou muito servidor público quando o Lula chegou, naquela época lá. Então, muita gente hoje que tem 12 anos de casa e tal, entrou ali porque ninguém entrava, a ideia era Estado mínimo. Agora a gente está num novo momento e a gente quer também, sem dúvida nenhuma, e como funcionário do INSS, e que a gente ama essa casa, sabe da importância de que vocês entrem e depois nos ajudem a trazer muito mais gente para dentro, porque a gente ainda precisa de cerca de pelo menos 10.000 servidores. Mas vamos ouvir o deputado. Boa tarde a todas as companheiras, todos os companheiros. Agradecer o convite, nosso querido Luiz Eustáquio, todos os companheiros que compõem a direção do Sindusprev, aos nossos concursados da comissão, nessa caminhada. A gente já tem uma relação de luta há um bom tempo. Eu fui 2 mandatos vice-presidente da CUT,
2 mandatos presidente da CUT e estou no 2º mandato de deputado federal. Então, a gente tem um mandato aqui a serviço da classe trabalhadora. Esse debate com a Previdência Social, a gente já acompanha há muito tempo, que antes de ser vice-presidente da CUT, eu era diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e uma das partes que a gente trabalhava era a questão da Previdência, de organizar, inclusive, os processos dos trabalhadores e trabalhadoras, dessa relação direta com o servidor na agência, e é totalmente diferente a relação que a gente tinha antes com o servidor e hoje com o INSS digital, que o processo do trabalhador vai parar em outra região, em que o servidor que não tem o conhecimento, inclusive, daquela vivência cultural de outra região, analisando sobre uns critérios secos, né, sem ter o conhecimento, inclusive, da realidade a qual aquela pessoa vive. E isso é muito importante num processo de análise de um benefício, né? E a gente trabalha muito para que a gente possa ter um atendimento no INSS, voltar a ter um atendimento no INSS mais humanizado, com a presença física, inclusive, dos nossos servidores. Claro que há exceções, há regras, e a gente não pode nunca deixar de trabalhar a modernização, a ampliação, de evoluir na tecnologia, mas esse atendimento humanizado ele é muito importante, principalmente com a população mais carente, mais vulnerável, que não tem acesso à tecnologia que muitas vezes o setor da classe média alta tem. O trabalhador rural, o trabalhador que está na periferia, muitas vezes não tem computador em casa, não tem internet, então tem que se submeter o quê? Um escritório jurídico. Muitas vezes não vai, nem todos são sócios, são associadas, tem um acompanhamento permanente dos seus sindicatos de base. Então, esse atendimento presencial na agência, esse atendimento humanizado é muito importante. Eu tive, inclusive, Luiz, fazendo uma visita agora na agência de Afogados na Engazeira, que é na minha região do Pajeú. Inclusive, o pleito lá é da gente construir uma sede própria da agência. E a gente viu lá, tinha 7 guichês. 7, mas só 2 ativados, porque só tinha 2 servidores para atender. Não tinha mais servidores para poder fazer o atendimento. Isso não é um fenômeno natural, não. É bom a gente lembrar. Eu vi você falando aí até aí, Luiz, sobre deputados de oposição, as pessoas que estão na oposição. É bom lembrar que os que estão na oposição hoje são aqueles que tentaram privatizar a Previdência Pública. E aqueles que tentaram um dia privatizar a Previdência Pública não perderam ainda o seu desejo. É bom lembrar que a gente não está precisando só de 3.000 novos servidores, não. A gente, antes da criminosa reforma da Previdência, nós tínhamos em torno de 40.000 servidores e servidoras. Hoje a gente tem 19.000. A gente não deve ter aí de 21.000 servidores e servidoras da Previdência. Eu venho acompanhando e fiz reuniões já com a presença de Luiz, com a presença de outros companheiros do movimento sindical, e a gente vem pautando o Ministério para que a gente possa chamar todos os aprovados no concurso de INSS. Todos. Esse foi nosso pleito. Foi chamado 1.000. Ainda temos aí 2.144. De Pernambuco foram 107, foram chamados apenas 31, tem 76 ainda. E não resolve. Nós temos que chamar todos esses concursados e ainda temos que fazer concurso público ou uma chamada simplificada de emergência para poder resolver o problema que nós estamos enfrentando hoje no INSS, a fila de processo, a quantidade de processos acumulado. O processo demorando mais de 1 ano para ser analisado. E o que prevê na Constituição, inclusive, é que a gente pudesse ter em 45 dias o processo analisado, se vai ser concedido ou se não vai ser concedido. Hoje, o nosso principal gargalo no governo federal é a Previdência Social. A gente está devolvendo aos brasileiros e brasileiras diversas áreas. A gente já devolveu o programa Minha Casa Minha Vida, já devolveu o Bolsa Família, já devolveu o PA. Ontem assinamos com a governadora de Pernambuco um empréstimo de 3 bilhões
Vai ser mais de 3 bilhões para poder investir aqui, resolver o problema da malha viária, resolver o problema também, ajudar na área da saúde, em todas as áreas, mas quando a gente olha para a Previdência, e eu tenho dito, e disse ontem, inclusive, também no reservado ao ministro Rui Costa, ministro, na Casa Civil, o senhor precisa ajudar a resolver isso, não pode travar aí. Hoje, é no nosso governo que está sendo marcado análise de processo para 6 meses, um ano depois, perícia médica, que não está mais dentro do INSS, mas o que está acontecendo nas perícias médicas é um absurdo, isso está acontecendo. E a Previdência é a maior política de distribuição de renda do mundo. E a gente precisa preservar a Previdência Pública. Então, a luta de vocês que foram aprovados no concurso não é uma luta de vocês. Essa é uma luta da nação brasileira, da classe trabalhadora. Quem defende Previdência Pública precisa estar nessa luta com vocês, nessa defesa. Não é só das entidades de classe, é de todos aqueles que defendem a Previdência como pública, porque ela só continuará sendo pública se tiver servidor e servidora pública. Daqui a pouco começa a se aposentar alguns trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras, a gente não tem mais servidor para poder fazer o atendimento. A gente vai chamar, Luiz, uma audiência pública, e nessa audiência pública nós vamos convocar o Ministério da Casa Civil, não só da Previdência, porque com o Vônei Queiroz, com o próprio presidente Carlos Lupe, todos eles têm interesse na convocação de todos os concursados, porque é importante para o Ministério da Previdência. Ele sabe que o principal foco de bronca hoje do governo federal está na Previdência, e a gente precisa rodar, e eles têm também esse interesse, mas temos que chamar também a Casa Civil para esse debate. Então, quero dizer a vocês que nós estamos nessa caminhada juntos e juntas. Essa é uma luta nossa, e a gente vai para cima com tudo. Precisamos que todos os convocados sejam chamados o mais rápido possível, e muito mais além que isso. Nós precisamos de novos concursos públicos, em especial para a Previdência. Tem que chamar urgente o concurso público. Se quiserem fazer uma contratação até a conclusão do Ministério Público, não vou me opor a isso, mas a gente não pode deixar de realizar novo concurso para a Previdência, porque a gente tem aí uma falta de servidor muito grande, e a gente precisa ter um atendimento humanizado, a gente precisa resolver o problema das filas. E agora virou fila digital. Não é mais fila presencial, antes era fila presencial. Então, a gente precisa aí resolver esse problema, e eu estou de forma permanente. Conversei com o Padilha, conversei com o Rui Costa, conversei com o Carlos Lupe, eu tenho conversado com todos. Talvez na primeira semana de agosto, o presidente Lula esteja em Petrolina ou Lagoa Grande, no semiárido show da Embrapa. No outros momentos que eu tiver com ele, seja no café da manhã, no almoço, na janta, vou dar um toque para ele também, inclusive dei uma chamadinha aí nos seus ministros para poder adiantar, porque um defensor da Previdência Pública, como é o presidente Lula, ele não está nem um pouco satisfeito com essa demora da gente resolver os problemas na Previdência, porque a CONTAG, que é a nossa Confederação da Agricultura Familiar, está em cima pressionando. Vai ter, inclusive, o Grito da Terra e a pauta. Nós vamos ter agora, na segunda semana de agosto, a Marcha das Margaridas, com mais de 100 mil mulheres, e a pauta da Previdência Social está lá, e a gente só resolve a pauta dos agricultores familiares, dos outros setores, em especial da agricultura familiar, que é o maior número, inclusive, de benefícios represados, com contratação de servidor e servidora. Então, o presidente Lula vai se pautar e vai receber essa pauta, inclusive, de outras entidades, e ele é um defensor da Previdência Pública e sabe que não existe nenhuma empresa pública, nenhum órgão público sem servidor público. Então, essa é uma caminhada que a gente está trilhando. Vamos chamar essa audiência pública, assinamos também a indicação, é importante ajuda, se tiver documento, se tiver de carta, a mobilização que vocês estão fazendo nacionalmente é importante, é preciso continuar fazendo, mas saiba que vocês contam aqui 100% com o nosso mandato para a gente ajudar e ter todos os aprovados do concurso convocados, mas também realização de um novo concurso o mais rápido possível.
É isso, Luiz. Se tiverem alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. Deputado Carlos Veras, eu quero lhe agradecer. Eu sabia de pronto que poderia contar com seu apoio, por isso a gente já trabalha junto há muitos anos. Quando você chegou do interior aqui para a CUT, a gente já estava aqui e lhe apoiamos sempre, inclusive no mandato, porque a gente respeita muito o teu trabalho e sabe que você, como trabalhador, defende trabalhador. A gente acredita, sim, que nós vamos conseguir, todo mundo junto, estamos de mãos dadas com as pessoas que fizeram concurso, que nós vamos conseguir, e nós vamos conseguir novos concursos. Você sabe que eu tenho uma resistência de contratação temporária. Você sabe que a gente não gosta desse negócio, não. A gente do INSS gosta de concurso e funcionário público concursado. Eu sei que o rolo está grande por conta de falta de atendimento, mas a gente se preocupa com isso, porque todo temporário a gente tem risco de se tornar definitivo, e isso a gente é muito ruim. A gente quer servidor público definitivo, você sabe disso, mas a gente estamos dispostos a buscar fortalecer essa luta. Então, é nesse sentido, eu quero dizer, aproveitar também, dizer a cada das pessoas que estão aqui conosco, não sei se alguém tem pergunta, se tiver para o deputado para a gente, mas eu quero dizer o seguinte, que é esse compromisso que vai nos unir, vai nos dar vitória. Eu posso dizer que essa esperança, essa luta, como foi dita, que começou mais fortemente em janeiro, que a gente está abraçando ela também, está entendendo? Essa luta é uma luta importantíssima para o nosso país. E eu acredito, e não é isso apenas, não é só esse momento. Esse momento é o primeiro passo. O primeiro passo é os 3.000 trabalhando. O outro passo é concurso para todos. E é isso que a gente diga mais. Você sabe que eu não sou muito de estar viajando, não, mas reclamando aqui. Mas nessas coisas necessárias eu fui para a reunião com o ministro, e se tiver lá em Petrolina, esse encontro com o presidente, se quiser me convidar, a gente está aqui com disposição, a gente e o pessoal também, que está aí buscando aí o concurso não, buscando a efetivação, ser chamado, todo mundo junto aqui para poder fortalecer essa luta. Tem alguma pergunta, Flávio? Ou alguém que quer falar, está franqueada a palavra, se alguém quer falar, ou tem alguma pergunta. Levanta a mão, se alguém quer falar, levanta a mão, por favor. Pronto. Olha, quem quer fazer... Boa tarde, deputado Carlos Veras. Muito obrigado pelo seu apoio primeiro. Eu queria saber, na verdade, uma dúvida dos aprovados em si, porque a gente está acompanhando as redes sociais do presidente Lula e a gente verificou na terça-feira que ele fez um pronunciamento falando sobre a Previdência, certo? Dizendo que ele vai se reunir com o ministro Lupri para ver qual é o problema da fila. Se é falta de servidor, ele disse que iria contratar. Se for falta de dinheiro, teria que ser transparente com a população. Foi exatamente assim que o presidente Lula falou. A gente estava dando uma olhada, porque concurseiro é tudo bicho ansioso. Aí a gente ficou olhando a agenda do presidente Lula. E ontem, às 4h, ele tinha uma reunião com o ministro. Aí, como o senhor teve com o presidente Lula, com a governadora Raquel, a gente queria saber se o senhor tem alguma novidade, se o ministro apareceu, se isso pode ser um prenúncio de que vai dar certo, que o presidente já está sabendo da boca do ministro qual é o problema. Era essa a minha pergunta. Obrigada. Na reunião com a governadora ontem, estava o ministro Rui Costa, o ministro Alexandre Padilha e o ministro Jader Filho. Tá? Tudo que passa, contratações, que mexe com o financeiro, passa na Casa Civil e vai para a Fazenda quando mexe no financeiro. Tá? Então, são os dois ministérios que cuidam mais dessa
dessa parte. Como você é sabedora, o presidente Lula está meio incomodado com essa fila. E ele precisa dar resposta. Primeiro, tem 100 mil mulheres daqui uma semana em Brasília, né? E a maioria das pessoas que estão na fila é o nosso público, dos rurais, né? Quem é da iniciativa privada, quem é do serviço público, é mais rápido. A grande maioria é da base da agricultura familiar. Então, a gente tem a Marcha das Margaridas e logo depois o Grito da Terra. Então, já vem pauleira para cima. E tanto a CONTAG como a CUT tem essa relação direta com a CNTSS, com o Sinisprev, e tem conhecimento dessa pauta, a gente dialoga, e estamos levando para ele, inclusive dizendo, ó, o problema está aqui, ó, no INSS. A gente não só chega reclamando do problema, a gente chega apontando o problema, mas apontando a solução. E é evidente, gente, tinha 40 mil servidores, já tinha problema. E com 19, é claro que é falta de gente para poder analisar. Tem que contratar. Ah, não tem dinheiro para contratar? Vai ter que resolver. Vai ter que resolver. Aí entra a Haddad. Nós estamos entregando a reforma tributária. Nós entregamos o CAF também, que já dá uns 20 bi lá para o Ministério, né? Para o governo poder trabalhar. Nós baixamos o preço da gasolina. A gente já contratou mais médico. A inflação está caindo. Então, o Brasil está se organizando, ele está feliz, está estudando. Agora tem que resolver o problema da Previdência. Então, eu estou aguardando respostas da conversa dele com o ministro da Previdência, mas também já acionando a Casa Civil. Claro, se eu tiver alguma informação, dependendo da informação, eu não posso informar, né? Porque o presidente Lula vai querer dar a notícia primeiro, não, né? Eu não posso me atrever de falar pelo presidente, senão nunca mais ele me conta nada, né? O que ele conta no café da manhã, no almoço, na janta, eu tenho que guardar. Agora, o que eu posso dizer a vocês é que a todo momento, nos ministros e no presidente Lula, eu estou ali na mente dele. Tem que contratar, tem que chamar os concursados, pelo amor de Deus. Veja a diferença, estou mostrando os números para ele. O Ministério tem esses números, entendeu? Nos atendimentos dos benefícios da Previdência, que tem a ver diretamente com os servidores, e tem um problema das perícias que não estão dentro, mas também é agendado lá pelo INSS, e tem que vir um médico perito. Que a Associação do Médico Perito está dizendo que tem médico suficiente. Para resolver uma emergência agora em Afogados da Engazeira de 144 perícias, veio um de Petrolina. Como é que tem suficiente? Então, me perdoe a corporação. Tem que contratar mais médico perito. Tem que fazer mais concurso também para médico perito. Pelo amor de Deus, chega de fechar. Porque tem algumas categorias que mesmo sendo servidor público, não gosta de concurso público, não. Quanto menos, melhor, né? Para valorizar o passe. A gente não. Quanto mais servidor público, melhor. Tem alguns parlamentares que também preferem a contratação, porque entra no quem indica. Eu prefiro ficar sem nenhum indicado. Eu prefiro que as pessoas passem no concurso público para a gente ter um bom atendimento no serviço público, porque você é deputado hoje, amanhã não é. Eu sou do regime geral da Previdência. Eu não fiz a opção pelo regime próprio da Câmara dos Deputados. Eu poderia, daqui a 20 anos, que eu estou com 40 agora, me aposentar com salário acima de 30 mil. Eu vou me aposentar com o teto do regime da Previdência Pública. Hoje é 5 mil e pouco, daqui a 30 anos deve estar em 7 ou 8, né? Deve ter aumentado alguma coisa. Então, eu defendo o serviço público e a estrutura pública por convicção, por acreditar no serviço público, por acreditar no servidor, na servidora pública, na valorização do serviço público. Então, eu estou no juízo do presidente, do ministro, e eu espero que logo, logo a gente tenha uma boa notícia para todas vocês, para todos vocês. Carlos Veras, a gente também vai ter representantes nossos na Marcha da Margarida. Eu vou mandar uma faixa para lá, viu? Manda as mulheres da CONTAG também levar faixa sobre Previdência e manda uma faixa para a Janja, né? Minha Margarida, acho que ela vai estar lá, dizendo a pedra para Lula contratar para a Previdência. Ela é servidora pública também, de carreira, Janja, servidora pública de carreira. E eu sei que ela defende o serviço público, mas vamos lá, tem uma colega que levantou a mão ali, um colega. Bianca, por favor, pode falar.
Pode falar, Bianca. Olá, boa tarde. Vocês me escutam? Sim? Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer profundamente todo o apoio, toda a solicitude e toda esse espaço do sindicato, do excelentíssimo deputado Carlos Veras. Para a gente é muito gratificante, é muito fortalecedor contar com o apoio de vocês, com pessoas tão aguerridas, tão cientes do seu compromisso com a Previdência brasileira. E o que eu queria perguntar é que, na verdade, eu queria pedir para vocês o seguinte: sempre o ministro Lupe, ao tratar das convocações, fala sobre o decreto para chamar os primeiros 250 aprovados. Eu não sei se todos estão a par do concurso, mas, em suma, foram 1.000 imediatas para 2.144 excedentes, que foi, enfim, o limite de vagas. E aí, o ministro Lupe, ao falar das convocações, ele sempre fala dos 25%, que seria o que o Ministério consegue contratar, né, que seria o equivalente a 250 vagas. O que eu queria pedir encarecidamente a vocês é que, quando estiverem tratando a respeito do concurso, se possível, falarem do quanto um decreto chamando todos, ou pelo menos turmas maiores, digamos, de 1.000 e 1.000 pessoas, seria mais eficiente do ponto de vista econômico e também mais célere. Por quê? Porque se a gente ficar fracionando 250, não vai dar, entendeu? 250 não dá o quê? Dá menos, na verdade, 1.000 aprovados dá menos de um aprovado por JEX, salvo engano. Então, eu entendo que o ministro ele sempre fala isso porque é o que está na competência dele, mas envolvendo a Casa Civil, envolvendo o presidente, vendo também essas questões orçamentárias, que eu entendo que sempre que a gente fala de contratação, a gente mexe no bolso, para a gente tentar articular um número maior para ter uma folga também maior, para conseguir terminar essa fila mais célere. E, inclusive, aliviar o orçamento em relação à judicialização do INSS, né? Porque a gente sabe que é muito, muito mais barato contratar pessoas para conseguirem lidar com o problema, para depois o problema estourar e o INSS depois ter que pagar honorário de advogado, ter que gastar o dinheiro da máquina pública movimentando o judiciário, com atrasos, com, enfim. Vocês já estão cientes da situação caótica, fora o impacto direto na vida das pessoas. Então, eu tenho esse pedido a fazer a vocês e agradeço o espaço. Ok, Bianca, obrigado. Eu quero te dizer o seguinte: o 250, o ministro disse que já está convocando. O nosso pedido para ele é para convocar o restante, tá? O 250, ele disse: esse aí eu já vou convocar, porque eu posso. Ok? Então, esse aí ele já está convocando. O pedido realmente, com toda a força de trabalho, é para convocar o que não é dos 250, todos. Ok? Pode ter certeza disso, que esse é o nosso objetivo, convocar todos. Luiz, eu tenho que entrar noutra reunião ali ainda, saber se minha parte aqui já tá conclusa. Deputado Carlos Veras, eu quero lhe agradecer, em nome do Sindusprev, em nome de toda a diretoria, em nome das pessoas que fizeram o concurso em todo o Brasil, porque, na verdade, você é eleito no Estado, mas, quando você está em Brasília, você está representando todos os brasileiros. E a gente quer agradecer, sabe que pode contar sempre contigo, e agradecer sabendo do teu empenho. Você nunca, em todo momento que eu falei, você disse: estou aqui e vamos lá. E a gente sabe do teu compromisso e da responsabilidade que você tem em defender o trabalhador. Então, obrigado por estar conosco e estamos juntos. Viu, tá? Um abraço aí. Obrigado. Eu que agradeço, e vocês sabem, esse mandato é de vocês, é da classe trabalhadora. Estou à disposição. Zé Flávio, a agenda lá com o secretário-geral, Márcio Macedo, ainda ontem a gente reforçou com Maria Fernanda, está para sair a agenda lá também, então aí à disposição, o mandato é de vocês, 100%, estamos à disposição. Grande abraço. Logo, logo, se Deus quiser, vem notícias boas. Um abraço. Obrigado. Bem, gente, eu acho que esse momento, ninguém mais se inscreveu, não chegou nenhuma pergunta. Eu quero dizer primeiro aqui a todos que estão aqui, a comissão aqui de Pernambuco,
tá? Que o Sinisprev de Pernambuco não apenas vai estar... não assinar o documento, não tem só documento para assinar. Aqui tem disposição de ajudar, de acompanhar, de estar junto, de participar, de fortalecer na hora que a gente tiver aqui para audiência pública em Brasília. Alguns vão poder ir conosco, tá entendendo? Para que a gente possa, e também pedir para que o pessoal, a nível nacional, vocês continuem trabalhando para que a gente fortaleça essa audiência, para que possa ir gente de todos os estados, entendeu? Procurar ajuda junto dos sindicatos, junto dos parlamentares, para que a gente possa fazer uma boa audiência em Brasília e que a gente saia de lá com essa certeza que tanta gente quer da convocação dos profissionais. Eu espero, lógico, para mim a coisa melhor do mundo é que, como disse Carlos Vera, se o presidente amanhã ou depois, no café da manhã desse, ele diga, ó, já mandei contratar todo mundo, então a gente não precisa fazer audiência, entendeu? Mas enquanto isso não faz, a gente tem que fazer o papel da gente. A construção, gente, olha, eu queria aproveitar para vocês que estão aqui conosco, que a construção nada é de graça. Nada de graça. Tudo é conquistado com luta. Tudo é conquistado a partir da mobilização, da organização, e vocês fizeram da união, e vocês fizeram muito bem de ter começado já em janeiro a fazer isso. Nada é de graça, mas a gente consegue construir, fazer a história acontecer, mudar a vida das pessoas. A gente consegue fazer a história acontecer não só quando estuda lá para o concurso, não quando é aprovado. A gente consegue, inclusive, existem leis que às vezes precisam, decretos que precisam ser feitos, mas que a partir da mobilização da população se faz. E onde é que se muda a lei? Em Brasília, no Congresso Nacional. Onde é que a gente consegue apoio? A gente consegue apoio do presidente, chega na mesa de ministro a partir de uma mobilização nacional. E eu acho que vocês estão no caminho certo. E nós juntos somos mais fortes. Sempre a palavra nós chama para a união, a unidade das pessoas. Eu sozinho não tenho força. Mas como vocês estão fazendo assim a nível nacional, unindo, chama-se nós. Então, nós também estamos juntos, cada um de nós, para que a gente possa sair vitorioso. E a vitória de vocês é a nossa vitória, tá? Pode ter certeza, cada um daqueles que fizeram concurso, a vitória de vocês, no dia que vocês forem contratados, pode ter certeza que será uma vitória para nós que fazemos o movimento sindical, será uma vitória para nós, trabalhadores e trabalhadoras, será uma vitória para o INSS, em especial para todas as pessoas que precisam dele, do INSS. Então, eu acho que é isso que realmente nós precisamos. Então, eu não tenho dúvida de que nessa união nós vamos conseguir, sim, vamos conseguir que todos sejam contratados com a graça de Deus e vamos conseguir mais, porque não é só a gente se contratou, a gente esqueceu. A dificuldade do INSS continua. Então, você, depois de contratado, precisa ser aquele e aquela que vai lutar para que venham mais, porque sozinho vocês não vão dar conta, como os que estão hoje não dão. Ok, gente? Quero deixar aqui um grande abraço para vocês. A gente vai ficar mantendo contato, eu não sei como é que vai ser, Flávio. Flávio está com contato da comissão, nós vamos estar mantendo contato com vocês. Tudo que acontecer, que vocês quiserem mandar para nós, manda para a gente. Onde precisar de ajuda, pede que a gente vai estar ajudando. Essa é a disposição que o Sinisprev de Pernambuco tem. E a gente está ainda falando para que os outros estados que a CNTSS está representada também façam uma reunião dessa que a gente está fazendo aqui. Que a gente também faça uma reunião dessa para que essa reunião que eu estou fazendo aqui pelo Sinisprev, mas em nome da CNTSS, em nome da nossa confederação, em nome da CUT nacional, em nome da CUT nacional e CUT Pernambuco e CUT Nordeste, que todos estiveram reunidos lá com o ministro, pedindo ao ministro que coloquem vocês para trabalhar imediatamente para melhorar o INSS e, lógico, a vida de cada um de nós, trabalhadores, que a gente fez o concurso para poder, com um desejo, com anseio e com um sonho
de poder estar aqui no INSS, na Previdência. Então, que Deus abençoe todos vocês. Eu quero agradecer a vocês que vieram. Foram 60 pessoas, foi? 71 pessoas que participaram, mais as meninas aqui presencialmente. Um abraço para vocês. E aqui é a casa de vocês. Se quiser fazer alguma reunião, precisar de um espaço, vocês vão ter o Sindesprev Pernambuco. Quando a gente precisar de mobilização nacional, fala com a gente está junto, tá? Junto, firme na luta e vamos à frente, vamos à vitória. Estamos juntos, gente. Um abraço para todos e todas. Obrigado, queridas. Que Deus abençoe você, Gabriela. Obrigada. Um abraço, gente. Fica com Deus.